Hoje a gente vai conversar sobre treinos intervalados, a gente vai falar sobre treino de tiro. Tá? E como a gente sempre faz, eu vou falar aqui do conteúdo para vocês e vocês podem ir me mandando perguntas durante a live, a gente pode ir conversando aqui durante a live mesmo. Se eu deixar passar alguma coisa, no final eu também vou abrir um espaço para a gente conversar. Tá? Então vocês têm a possibilidade de colocar a dúvida de vocês aqui enquanto tá rolando a live, ou mandar no final, que eu vou abrir um espaço específico para isso, tá bom? E o que é o treino intervalado, né? O que na corrida é o treinamento intervalado, que a gente chama de treino de tiro? Como o próprio nome diz, é um tipo de treino que você dá um estímulo e você gasta uma energia para dar esse estímulo. Então, no nosso caso, que é a corrida, a gente dá um estímulo de alta velocidade e aí a gente faz uma pausa, um intervalo, e repete isso algumas vezes. Então, é você ir intervalando os estímulos que você dá. Na corrida, a gente dá um estímulo de alta velocidade e aí, em seguida, você vai fazendo uma pausa. Essa pausa ela pode ser ativa ou pode ser passiva. A pausa ativa é você descansar correndo numa intensidade mais baixa ou fazendo uma caminhada. Então, se eu dei um tiro máximo, né, se eu dei um estímulo máximo, eu posso descansar caminhando ou fazendo uma corrida mais leve. Ou a pausa passiva, que é o descansar parado. Eu dou um tiro máximo e aí eu olho no meu relógio e fico um tempo ali parado esperando o momento de dar um novo estímulo, de fazer um novo tiro. O treino intervalado clássico é o de velocidade, onde você faz um tiro curto e esse tiro curto você tem uma métrica, né, que pode ser ou o tempo, né, você pode usar a medida de tempo, ou uma distância curta. Então, vou fazer um tiro de velocidade de 30 segundos, de 1 minuto, ou um tiro de velocidade de 100, 200 metros. Né? Por que eles são nesse espaço de tempo curto? Que é para eu conseguir dar uma velocidade, uma intensidade maior do que eu estou acostumada a correr. Então, é um estímulo acima do limite que eu estou habituado. Como que a gente calcula a velocidade para o treino de tiro? Como que é o cálculo da velocidade do treino intervalado? Vou reformular a pergunta, que eu acho que eu me atrapalhei aqui. Vamos de novo. Como que a gente calcula a velocidade do nosso tiro dentro do treino intervalado? Basicamente, até 400 metros ou até 3 minutos, a gente faz o que a gente chama de tiro all out, que é a maior intensidade que você conseguir. Quanto menor o espaço de treino, mais intenso você vai conseguir deixar. Então, quanto menor o tempo ou quanto menor a distância, maior a velocidade que eu coloco ali. E até 400 metros ou até 3 minutos, isso vai ser o meu 100%, o máximo de velocidade que eu consigo manter a minha força total. E o descanso deles, como que eu faço? Para esses treinos de tiros curtos, o tempo que eu demorar para fazer o tiro é o tempo que eu vou descansar. Então, um tiro de 100 metros em 15 segundos, eu vou descansar 15 segundos para dar o meu próximo tiro. Ou vou descansar 1,5 vezes, se tiver sido muito intenso para mim. Então, se eu fiz 100 metros em 15 segundos, 1,5 vezes seria descansar por 22 segundos, que é 50% a mais. Nos treinos mais longos, a partir de 500 metros, a gente vai precisar dos resultados de teste para calcular a velocidade desses tiros. Quais testes a gente pode usar para calcular as velocidades de tiro? Pode ser o teste de VO2 máximo, pode ser o teste de carga pace, ou pode ser até a sua frequência cardíaca, né? Mas a gente precisa ter esses parâmetros, são esses parâmetros que falam pra gente que quanto é, por exemplo, 110% da minha frequência cardíaca máxima. Eu consigo começar a analisar
que num tiro de 500 metros, né, meu pace médio dentro de 1 quilômetro, ou melhor, meu pace médio para 5 quilômetros sai 6, né, um pace de 6. Vou colocar tiros de 1 quilômetro, então esses tiros eles têm que ser mais rápidos do que eu aguento fazer 5. Mas tiro de 1 quilômetro, eu vou colocar quanto? 110%, né, dessa carga pace, então eu tenho que calcular ali. Dá para ser calculado tanto pelo pace, quanto pela frequência cardíaca, quanto pelo VO2 máximo, tanto faz o teste que você usa. Mas aí a gente vai começar a pensar nesses percentuais mais altos do que você está habituado a fazer. Se você não tem como fazer esses testes, porque você vai precisar da ajuda de um professor para fazer ele, você pode fazer esses cálculos de forma subjetiva, né? A forma subjetiva que a gente tem hoje é a percepção de esforço. Existe uma tabela que ela é reconhecida cientificamente, que dá para a gente usar como base, que é a tabela adaptada de Borg. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ela no treino de vocês, mas é a tabela que a gente usa para percepção de esforço. E ela é uma tabela numérica, né? Ela vai de 0 até 10, às vezes tem umas carinhas desenhadas, né? Sendo que 0 é a sensação de descanso mesmo, então 0 é como se fosse o repouso. 1 e 2 é um cansaço leve, então é quando eu começo a fazer uma atividade e meu corpo ele vai começando a sentir ali que o coração está acelerando um pouquinho, mas ainda algo bem, bem leve, é como se eu estivesse fazendo uma caminhada. Na escala de Borg, o 3 ou 4, você já percebe que o coração fica mais acelerado, mas você ainda consegue conversar tranquilamente. Seria a zona de frequência cardíaca 2, né? Você conseguir correr e conversar. Isso é uma escala de Borg ali que fica entre 3 e 4. No 5 e 6, você já começa a se sentir mais ofegante, mas você ainda consegue conversar, você consegue montar frases completas, apesar de você já estar mais ofegante. Quando você chega no nível 7 ou 8 da escala de Borg, você já não vai conseguir completar mais as frases. Sabe quando você está correndo e você tenta conversar com alguém e aí você fica, então... Aí a pessoa... E você não consegue montar uma frase completa. Agora, quando você está no 9 e 10 dessa escala de percepção de esforço, você já não consegue mais conversar. É aquela sensação do seu 100% mesmo. É quando você fica esgotado, que as pessoas falam com você e você não tem ar o suficiente para responder. Você consegue colocar ali no máximo 1, 2, 3 palavras, né? Que é quando o professor passa do seu lado e fala, né? E aí, fulano, você tá bem? E você responde, bom, cansei, né? Então esse é o jeito que você consegue responder. E é uma das formas que a gente tem de calcular o nosso esforço dentro dos treinos de tiro. Quando eu tô falando de um treino de tiro curto, que é o treino de 100 até 400 metros, eu tenho que fazer esse treino no meu 100%. Então, pensando na escala de esforço, eu tenho que fazer esse treino sem conseguir conversar com alguém se ele estiver ali do meu lado, né? Seria a percepção de esforço 10 da escala de Borg. E o que faz a gente não conseguir sustentar esse esforço nível 10 por muito tempo? O nosso corpo ele trabalha a partir de reservas energéticas. Então, essas reservas energéticas, elas aguentam os estímulos por um período de tempo determinado. Então, um estímulo muito forte, eu vou usar uma reserva energética que meu corpo chama de ATP-CP, e ele só consegue segurar essa reserva energética, né, manter ela ativa por 30 segundos. Então, o que eu consigo fazer dentro desses 30 segundos vai usar essa reserva energética. Passou disso, ele vai precisar de outra reserva energética, mas é uma reserva energética que não dá conta de manter um esforço muito grande. Então, é quando a minha velocidade começa a cair e meu corpo está usando outra via energética que normalmente aí já vai entrar numa via glicolítica, né, predominantemente a partir de 2 minutos, mais ou menos, né? O nosso corpo, ele não tem um relógio perfeito, mas ele trabalha aí em média nesses tempos. Então, passou de 2 minutos, 2 minutos e meio, eu começo a usar a via glicolítica como principal fonte de energia, né? Que é meu corpo queimar os estoques de glicose.
E aí, se eu quiser manter esse tiro de velocidade por mais tempo, eu não vou conseguir manter o que o ATP-CP segurava, nem o que a via glicolítica segurava. Então a minha velocidade acaba caindo um pouco mais e eu vou usar outras fontes de energia ligadas também a carboidrato e ligadas à queima de gordura, né? O uso da gordura como reserva energética. Então, conforme vai aumentando o nosso tempo de esforço, as reservas energéticas elas vão mudando para suprir isso. Uma coisa importante da gente saber, principalmente para quem corre buscando o processo de emagrecimento, que o povo costuma falar, né? Ah, não, você só queima gordura a partir de 20 minutos. Antes disso, você não está queimando gordura. Não funciona assim, tá bom? O nosso corpo ele usa predominantemente as reservas energéticas. O fato de eu estar usando, por exemplo, como reserva energética a gordura, não quer dizer que eu não estou usando as outras reservas também, mas é que naquele momento está predominando reserva de gordura, que são as corridas de duração mais longas, né? Ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo um tiro de velocidade curto, não quer dizer que eu estou usando só a TPCP, eu posso estar usando outras fontes também, mas predominantemente é essa que meu corpo usa. Tá? Então não é que assim, deu 30 segundos, parou a TPCP, entrou a outra, não. São predominâncias do nosso organismo. E por que é importante a gente entender isso? Para a gente saber que o nosso corpo ele é capaz de manter uma distância, né, uma intensidade alta por causa da reserva energética que ele está usando. Tá? Então isso faz eu entender que para tiro de velocidade longo, eu não vou conseguir manter meu 100%. Às vezes eu preciso diminuir para conseguir manter ele mais tempo, né? O que seria aí então para um treino de 500 a 800 metros a 1 quilômetro? É um treino que eu consigo, é um tiro que eu consigo fazer numa velocidade ali que vai me deixar na escala de esforço lá no 8-9, então eu consigo manter por mais tempo, porque eu sei que é algo que eu vou fazer lá em menos de 6 minutos, vai depender também do seu condicionamento físico, do estágio de treino que você se encontra hoje. Os treinos mais longos, a partir de 1 quilômetro, né? Então vai depender ali da sua percepção de esforço, porque é um esforço que você tem que conseguir manter pela distância do tiro, pelo tempo de tiro que foi proposto para você. Tá? Então é por isso que a gente usa essa escala de esforço e é por isso também que a gente precisa do seu resultado de teste para ficar mais exato. Né? Quando a gente tem o resultado de um teste de VO2, de frequência cardíaca ou de carga pace, a gente consegue entender certinho na percepção de esforço qual é a velocidade que você consegue manter para falar para você, olha, esse tiro você vai manter a 5,40, a 5,20, né? Então a gente precisa ter algumas métricas para calcular certinho, tá? Mas a percepção de esforço ela ajuda muito nisso. E por que a gente faz o treino intervalado? Né? É exatamente para preparar o nosso corpo, para ensinar o nosso corpo a usar melhor as reservas energéticas que ele tem. O nosso corpo ele trabalha com algo que a gente chama de lei do uso e desuso. Basicamente, quando você usa algo, seu corpo aprende a lidar melhor com isso, então ele vai aprimorar isso, né? Ele vai deixar essa coisa que você usa sempre mais eficiente, né? Se você não usa, seu corpo entende que não é interessante e ele começa a esquecer. Isso quer dizer que o treino intervalado, que os tiros de velocidade são para ensinar o seu corpo a aguentar, a sustentar melhor, a suportar melhor os estímulos fortes. Então ele começa a se adaptar a uma nova velocidade. Então uma velocidade que antes era sofrida para você fazer, quando você se adapta, você consegue aumentar essa velocidade. Então, para mim era sofrido correr num pace de 5. Comecei a fazer os tiros que nos treinos de tiro eu faço 4,30, né? E aí, para mim, meu corpo se acostumou com 4,30, então correr a 5 ficou fácil.
e eu posso colocar os meus treinos longos para correr a 4,55, né? Eu começo a aumentar a velocidade e baixar meu pace, porque o corpo começa a se habituar a esses estímulos fortes. Esses estímulos fortes, eles ensinam o corpo não só a se adaptar na questão da reserva energética e condicionamento físico, mas também muscularmente, né? Porque a gente sabe, se você faz um esforço maior do que você está acostumado, dia seguinte vai doer o corpo, né? São as microlesões que o nosso corpo sofre e são normais de treino. Então a gente vai ter dor na perna, ter dor no abdômen, dor na panturrilha, por ter feito um esforço maior do que a gente estava habituado. E se você ensina seu corpo a fazer isso com frequência, ele se adapta, ele entende que agora ele precisa ter uma musculatura mais forte, mais resistente para aguentar aquilo, ele vai se adaptando e você consegue manter isso também com menos sofrimento muscular. Da mesma forma, a sua biomecânica. Quanto mais rápido você corre, mais larga fica a sua passada, então você acaba mudando um pouco a mecânica da corrida. Tem gente que acha que para correr mais rápido você tem que treinar, dar passadas largas. Na verdade é o contrário. Quanto mais rápido você corre, né, a exigência da velocidade é que a sua passada fique larga. Se você corre devagar e tenta forçar uma passada muito larga, corre o risco de você estar correndo com o seu pé muito à frente do seu tronco e isso aumenta o seu impacto. Impacto, eu já falei isso acho que praticamente em todas as lives que a gente fez até hoje, mas impacto é o que a gente tem evidência científica de que realmente pode aumentar aí as suas chances de lesão. E corredor lesionado não corre e a gente não quer isso. Então, não é você treinar passos largos para ficar mais rápido, mas sim você ficar mais rápido para os seus passos ficarem mais largos, né? Então você vai aprendendo a estender melhor o quadril, aterrissar melhor o pé, mantendo um bom amortecimento. Isso então o treino intervalado, os treinos de tiro de velocidade ajudam a gente também. E quanto mais adaptado o nosso corpo vai ficando àquela velocidade, mais a gente começa a conseguir aumentar a velocidade dentro daquela reserva energética. Então os treinos intervalados eles servem para ajudar a gente a melhorar o condicionamento físico, que é aguentar estímulos fortes por mais tempo, e principalmente o treino intervalado é para tirar a gente da nossa zona de conforto. Quando a gente começa a correr ou quando a gente treina sem assessoria, que a gente não tem muita informação de como a gente precisa periodizar o nosso treino, como a gente precisa organizar o nosso treino, é comum a gente falar assim, eu corro 3 vezes por semana 5 km. E a gente acaba sempre fazendo as mesmas distâncias dentro do mesmo pace, porque é o que a gente consegue fazer. Porque aquilo é o que está dentro da nossa zona de conforto. Então o nosso treino ele não vai ter grandes alterações. O treino intervalado ele tira a gente dessa zona de conforto, né? Então, seja na distância curtinha, tiros de 100, 200 metros, ou num tiro de 1, 2 km, um tiro de 10 minutos, a gente usa tiros longos também, né? Mas é um tipo de estímulo que a gente usa para a gente olhar para o nosso corpo e mostrar para ele que ele vai precisar sim deixar mais eficiente a distribuição das reservas energéticas, deixar mais eficiente o seu sistema cardiorrespiratório, deixar mais eficiente as suas musculaturas. Quando você faz o treino intervalado, você ensina seu corpo a manter uma velocidade maior por um tempo mais longo. Então isso quer dizer que o seu sistema cardio e o seu sistema respiratório, eles estão mais eficientes para transportar oxigênio e para transportar substratos ali para os seus músculos, para todos os seus órgãos. Uma coisa puxa a outra. Então o treino intervalado ele é excelente, tanto para melhorar a velocidade, quanto para melhorar a sua resistência cardiorrespiratória, quanto para melhorar a sua resistência muscular, para melhorar a sua passada. Se uma coisa melhora, todas as outras caminham para melhorar juntas também. Então é um treino que ele precisa existir na sua planilha. E aí, já que o treino intervalado ele melhora tanto resistência quanto velocidade, né? Já que ele é tão bom,
Posso fazer o treino intervalado sempre? Então, ao invés de fazer o que eu estava fazendo, né, que é correr 5 quilômetros 3 vezes na semana, eu passo a fazer treinos de tiro 3 vezes na semana. Ou quero fazer treinos intervalados. Hoje eu vou fazer intervalado curto, amanhã eu vou fazer um treino de tiros mais longos, né? Posso fazer treinos intervalados todos os dias? Usar sempre o treino intervalado? Não, porque o treino intervalado ele é muito intenso. E na mesma proporção de intensidade, de estresse que você causa para o seu corpo, você precisa permitir que o seu corpo descanse para recuperar todos os substratos energéticos que a gente falou, todas as reservas energéticas que ele usa, e também para recuperação muscular, para recuperação de articulação, né? Então, quanto maior o estímulo, maior vai ser o seu tempo de descanso. Esse descanso precisa ser deitado com o pé para cima vendo Netflix? Não também. Pode ser um treino regenerativo que você vai fazer no dia seguinte, né? Um treino que você vai correr ali a 60%, 70% do resultado do seu teste de esforço, né? E tanto faz se você usa o VO2, frequência ou carga pace, mas você vai correr ali para tentar só manter ali o seu sistema cardio funcionando, para fazer remoção de substâncias ali que nosso corpo libera, né? Remoção de lactato e outras coisas que nosso corpo vai liberando, que são lixos metabólicos, né? Não é um termo muito bonito, mas coisas que nosso corpo precisa eliminar, e uma corrida leve ajuda nesse sentido. Se o seu treino for muito forte, se o seu treino for muito intenso, você pode precisar ir até de 48 horas de repouso absoluto, né? De descanso mesmo, para poder dar outro estímulo puxado, porque esse é o tempo que sua reserva glicolítica, por exemplo, vai demorar para se recuperar completamente, tá? Esse é o tempo, 48 horas, que suas articulações demoram para se recuperar se você dá um estímulo muito alto. Eu já falei em algumas outras lives sobre a importância de descanso, né? Eu não sei se vocês lembram do ciclo de supercompensação. Quando você não dá o descanso devido para o seu corpo, ele começa sempre a gastar energia. O que é o ciclo de supercompensação? Eu dou um estímulo para o meu corpo, né? Então eu tô aqui essa aqui é a minha linha zero. Dou um estímulo, eu gasto energia, então meu corpo ele entra num estágio em que ele está depletando energia. No descanso, ele pega e começa a recuperar essa energia, e na lei do uso e do desuso ele entende que tá dando estímulo, então eu preciso melhorar minha condição física para aguentar se ela fizer isso de novo. Essa melhora é quando o nosso corpo entra em supercompensação. Então ele recupera aquilo que você gastou e dá mais um tequinho, né? Ele dá uma melhorada na questão das reservas energéticas, ele coloca um pouquinho a mais ali para você poder gastar, já que você usou muito. E aí você precisa ter esse período de descanso completo para entrar nessa supercompensação. Você dá um novo estímulo e aí novamente você tem um gasto de todas essas reservas. E aí na recuperação ele fala, ela gastou tudo de novo, então devolve tudo e dá mais um pouquinho, que é para melhorar essa condição física e não ficar sem, né? Que é novamente ter a supercompensação. Se eu não dou o tempo suficiente para o meu corpo se recuperar completamente e ter a supercompensação, e aliás, eu não preciso nem ter a supercompensação, né? Se eu treinar antes dele chegar nesse período de supercompensação e der um estímulo ali, na hora que ele já se recuperou, eu não vou ter evolução, concorda? Porque eu tô sempre aqui, dando esse estímulo, ele não se recupera para melhorar meu condicionamento físico, eu não deixo ele ter essa supercompensação, eu treino antes, ele volta, e aí eu fico num platô, eu não tenho melhora. Se eu não deixo ele nem chegar nesse momento em que ele tem essa reserva toda recuperada, se eu uso antes, quer dizer que ele não supriu tudo que eu estava usando, e aí ele vai começar só a cair. Se fosse um gráfico, a gente ia ver um gráfico, né, ondulando e descendo, são as nossas reservas energéticas acabando, ela não se recuperou inteira, a gente usa um pouquinho do que recuperou e aí ela desce mais e ela não se recupera e vai só descendo. O risco disso é você entrar em overtraining, né?
que é o risco máximo aí, que é quando o atleta ele realmente precisa parar por muito tempo, porque o corpo ele já não consegue mais produzir essas substâncias que você está usando. Ou um risco baixo disso seria você se lesionar. Então você começa a perder desempenho e aí você começa a passar mal nos seus treinos, né? Ou pensando em musculatura e articulação, você não dá o tempo para a musculatura e para a articulação se recuperar, ela vai decaindo até que você se lesiona. E acabei de falar agora há pouco, né? Atleta lesionado não treina, a gente não quer se machucar, né? A gente quer manter ali o nosso treino seguro para a gente conseguir treinar sempre, porque é essa frequência, né, que vai fazer a gente desenvolver, a gente evoluir o nosso treino. Por isso que a gente tem que respeitar muito o descanso, por isso que não dá para fazer treino de tiro ou treinos intensos todos os dias. E como que eu sei quando eu vou usar treinos longos, como que eu sei quando eu vou usar tiros longos ou tiros mais curtos? Isso depende do momento de treino que você se encontra. Então, em primeiro lugar, né, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é correr uma maratona num pace de 5. Tá bom, mas quão distante do seu objetivo você está hoje ou quão perto do seu objetivo você está? Porque se você já for um maratonista, mas você correu uma maratona num pace de 6, quer correr uma maratona em 4 horas e 12, 4 horas e 15 mais ou menos, para correr num pace de 5 a gente consegue ali fazer manipulação. Então você vai fazer uns treinos mais longos, uns tiros mais longos, para acostumar o seu corpo a manter aquela velocidade por mais tempo. Mas se você ainda não corre nem 10 km, se você ainda não atingiu o 21, não está na hora de você pensar na sua maratona com pace de 5. Né? Então a gente tem que seguir as etapas do treino, a gente não pode pular essas etapas. São essas etapas, esse momento de treino que você se encontra que vai determinar se você precisa de treino de tiro curto para melhorar a sua velocidade, se são os treinos de tiro mais longos para trabalhar a estabilidade, que é você conseguir manter aquela alta velocidade por mais tempo. Então é esse momento de treino que você está que determina qual tipo de tiro a gente vai fazer. Quando a gente está fazendo treino de base, né, então a gente tem ali três tipos de treino, né, 3 tipos de momento de treino. O treino de base, um treino intermediário e o treino pré-competição, né, é o treino que a gente já vai usar ali no período competitivo, que é um treino mais avançado. O treino de base é o treino que a gente vai trabalhar volume, né? Porque você precisa estar bem na distância que você vai cumprir, seja ela 5 ou 42 quilômetros. Então a gente usa os tiros, né, para dar mais volume no seu treino. Então, mesmo que sejam tiros curtos, vai ser uma quantidade grande de tiro para a gente trabalhar a sua resistência, seu condicionamento físico. Se você está num período mais intermediário, eu vou mesclar tanto volume quanto intensidade, né? Porque agora eu preciso fazer você aprender a trabalhar a distância que você quer fazer nos treinos de velocidade, com mais velocidade. Só que eu ainda vou mesclar essas duas coisas. E num período mais pré-competição, a gente vai trabalhar mais em cima da velocidade. Então a gente vai trabalhar nos treinos de tiro mais curtos mesmo, voltados a aumentar a sua velocidade. Mas aí também depende da prova que você vai fazer, da distância-alvo que você tem. Se eu vou correr 5 quilômetros, não existe uma necessidade de eu fazer 15 tiros de 1 quilômetro no meu treino, né? Porque eu não vou fazer 15 km, eu não preciso desse volume grande. Então, quanto maior a distância que eu vá cumprir, maior vai ser, né? Mais quantidades de tiro eu vou precisar fazer e maiores serão esses tiros, né? Então fazer tiros de 2, 3 quilômetros é legal para quem vai correr 5K? É uma estratégia que dá para ser usada,
mas a gente não vai precisar chegar nessa distância tão longa, porque 5K já é considerado uma distância curta de corrida. Então, para ela, os tiros curtos são mais interessantes. Já para 42 quilômetros, é interessante eu fazer treinos de tiro de 2 quilômetros, e aí eu corro, faço uma pausa passiva, né, de 4, 5 quilômetros correndo a 80% e repito aquele tiro de 2 quilômetros, porque eu preciso deixar o meu corpo mais veloz numa distância muito grande, né, diferente de quando eu faço distâncias curtas. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a gente precisa pensar em tudo isso na hora da gente ver como que vai ser o nosso treino de tiro, né? Isso que vai determinar se os treinos vão ser curtos, se vão ser longos, se eu vou usar pausa ativa, que é fazendo trotinho, ou se eu vou usar pausa passiva, que é parado, né? Pausa ativa eu uso quando eu quero ter um trabalho de resistência ali, né? Para ensinar o meu corpo a recuperar energia de outras formas, usando outra fonte energética para dar um estímulo de novo. Agora, quando eu estou fazendo treino com pausa passiva, que é paradão, eu quero que meu corpo recupere o máximo possível daquela energia, daquele sistema energético, para eu poder fazer um tiro igual àquele. Então, o momento de treino que você se encontra, a distância que você está do seu objetivo, qual é a sua prova-alvo, se você vai correr distâncias muito longas ou muito curtas, tudo isso determina, tá, o tipo de tiro que você vai fazer. Por isso que é tão complexo a gente chegar numa live ou a gente chegar num vídeo na internet e ver alguém dando uma receitinha de bolo, né? Chegar e falar para você, olha, você tem que, para fazer bem 5 km, fazer 10 tiros de 500 metros, todo treino. Não funciona assim, né? A gente tem a individualidade biológica, a gente tem a individualidade ali do seu treino, do seu objetivo. Então são coisas que não dá pra gente jogar uma receita de bolo e falar pra galera, faz todo mundo aí 10 tiros de 500 metros num pace de 3, né? Num tempo de 3 minutos, né? Então não funciona dessa forma, tá bom? Galera, vocês têm alguma dúvida aí sobre treino intervalado que vocês queiram fazer? Se tiver, manda bronca. Vocês ficaram quietinhos aqui durante a live, né? Mas são 8h10 agora, dá pra gente fazer uns 10 minutinhos aí pra gente tirar dúvidas. Pode ser tanto sobre treino intervalado quanto qualquer outro tema da corrida aí que vocês queiram. Se eu souber, eu respondo agora. Se não, eu prometo que eu gravo alguma coisa para deixar nos stories ou para deixar ali no feed e vocês verem as respostas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vou tomar um golinho de água aqui. Não sei se a live ficou clara também para vocês. Se ficou com alguma dúvida do que eu falei, pode perguntar, né? Porque ele é um tema mais complicado quando a gente fala de treino de tiro, porque depende muito do momento de treino que cada pessoa se encontra. Então é difícil eu chegar para você e falar, olha, você tem que fazer o treino do jeito A, ou você tem que fazer o treino do jeito B, né? Isso daí a gente precisa ter uma periodização muito, muito bem elaborada. Uma coisa legal, né? Quem que usa treino de tiro é só iniciante para melhorar a resistência, né? Todo mundo usa, né? Quem pode fazer treino de tiro? Todo mundo, desde o atleta iniciante até o maratonista avançado, tá bom? Porque a ideia do treino de tiro é ajudar a gente a manter uma velocidade alta por um período de tempo X, né? Por um período de tempo curto. Mas conforme o nosso corpo vai se adaptando, ele consegue manter aquela velocidade por mais tempo. Então é interessante para o iniciante tanto conseguir baixar o pace, quanto conseguir melhorar a resistência, quanto para o maratonista
porque você ficar 4 horas correndo é um tempo longo, muito desgastante. Se você aprende a correr numa velocidade mais rápida e seu corpo se adapta àquilo, você acaba sofrendo menos, né? Menos tempo embaixo do sol, menos tempo de estímulo para o seu corpo. Então, quanto melhor a adaptação, melhor seu corpo vai responder. Tem um pernilongo me atrapalhando aqui. Vai fazer na hora ali da prova. Então, o treino de tiro ele é para todo mundo, tá? Então, não tem essa de só iniciante faz. O que vai determinar como ele é, né, como a gente vai usar o treino de tiro, é o momento que você se encontra no seu treino. Galera, espero que vocês tenham gostado das informações sobre os treinos de tiro. Espero que tenha sido proveitoso e vocês consigam colocar em prática. Um grande abraço para cada um de vocês, bons treinos e até a próxima. Tchau, tchau.